Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo de matemática direcionado para os concursos lá do estado de Alagoas, Polícia e Corpo de Bombeiro. Esses concursos vão ocorrer em agosto e a banca organizadora será a mesma para os dois concursos, será a CESP e Sebrasp. Tudo bem assim? Na aula de hoje nós vamos estudar geometria analítica, especialmente a circunferência, a equação da circunferência, exatamente. Mas antes de começar a nossa aula, é importantíssimo que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com um amigo que está estudando para esse concurso ou que vai estudar para esse concurso, para ajudar no crescimento do nosso canal. Tudo bem assim? Até o mês de agosto, iremos fazer bastante aula de todos os conteúdos do edital, tanto da Polícia Militar, tanto do Corpo de Bombeiro. Tudo bem? Então vamos à nossa aula. Geometria analítica. Quando a gente vai falar de geometria analítica, é inevitável não falarmos de circunferência. E quando a gente está falando de circunferência, a gente tem a equação geral da circunferência, que é o que normalmente a CESP traz. Por quê, professor? Temos a equação reduzida também, porque a equação reduzida é muito simples de você encontrar as coordenadas do centro e o raio da circunferência. E a CESP gosta de trazer coisa para atrapalhar e tal, confundir o aluno. E quando a gente está estudando a circunferência, os elementos mais importantes, como eu acabei de falá-los, é as coordenadas do centro da circunferência e o raio da circunferência. Por quê, professor? Porque você, com as coordenadas do centro, você vai saber aonde a circunferência está no plano cartesiano e o tamanho que ela vai ter. Observe aqui, o centro da circunferência ela vai ter uma coordenada x e vai ter uma coordenada y. E, obviamente, vai ter um tamanho de raio que eu vou chamar ele aqui de r. Então, sabendo as coordenadas, eu vou saber se ele está no primeiro, no segundo quadrante e o tamanho da circunferência, se ela será pequenininha, se ela vai ser grande e tudo mais. Tudo bem assim? Por isso a importância da gente saber identificar esses elementos na equação geral da circunferência. E qual é a equação geral? É essa que está aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Professor, memorização e tal, não é comigo, isso é difícil para mim e tal. Essa equação ela não vai aparecer dessa maneira. Como é que ela vai aparecer, professor? Assim, ó. Observe que o 9 ele vai representar todos esses números aqui. O 8 ele representa o menos 2b e o 6 ele representa 2a. E o x e o y está aqui. E como é que eu vou fazer, professor, para encontrar as coordenadas do centro da circunferência e o raio da circunferência? Nós vamos encontrar as coordenadas do centro e o raio ao quadrado. A gente tem que ter bastante atenção, porque o número que a gente vai encontrar, ele representa o raio ao quadrado. As coordenadas do centro, que eu vou chamar de x e y, vai ser muito simples de encontrar. Primeiro eu vou olhar para a circunferência. O valor de x ao quadrado e y ao quadrado não tem nenhum número aqui. O número que tem é o número 1, que não é necessário escrever, concorda? Então por isso não vem nenhum número. Ok. Quando isso acontece, é muito simples. Eu só vou olhar para o x que não está ao quadrado, o y que não está ao quadrado e dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4. Os sinais que estão positivos e negativos eu vou trocar. Se está negativo eu vou colocar positivo, se está positivo eu vou colocar negativo. E terminou. Encontramos as coordenadas do centro. Só isso, professor, não é possível. Só isso. 3 de x e menos 4 de y é a coordenada do centro. E o raio, professor, como é que a gente vai encontrar? Os números que acabamos de descobrir, 3 e 4, preste bem atenção, vamos elevar ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é quanto? 16. Vamos somá-los, mas antes de somá-los eu vou ter que acrescentar outro número, que qual é? É esse número aqui, ó. Perceba que esse número está sozinho, é o último número neste exemplo, não necessariamente ele vai aparecer em último lugar aí, certo? Ele pode aparecer em qualquer posição da equação. E o que é que você vai fazer? Você vai colocar ele aqui na conta. Se ele estiver somando, você vai colocar ele aqui subtraindo. Se ele tivesse, por acaso, subtraindo aqui, a gente ia colocar ele no nosso cálculo somando. Tudo bem assim? Com isso, é só fazer esse cálculo. Ó. 9 menos 9 vai dar 0. Eu posso dizer que o r ao quadrado vai ser igual a quanto? 16. Tiro o quadrado em forma de raiz. E o r da nossa circunferência, o raio da nossa circunferência, será igual a 4. Tudo bem? Então veja que encontramos as coordenadas do centro, 3 de x menos 4 de y, e o raio da circunferência que corresponde a quanto? 4. Só isso, professor, só isso. Pareceu legal, professor, mas ainda não entendi. Vamos fazer mais outro exemplo. Mais outro exemplo. Veja que essa equação mudou um pouco. Observe que junto do x ao quadrado e do y ao quadrado tem 2. E aí, professor, posso fazer o que você acabou de fazer? Pode. Só que antes de fazermos o que acabamos de fazer, eu tenho que fazer toda a simplificação da equação por quanto? Por 2. Se aqui tivesse 5, eu ia fazer a simplificação por quanto? Por 5. Se aqui tivesse 30, eu ia fazer a simplificação por quanto? Por 30. Mas como aqui no nosso exemplo está 2,
Eu vou dividir toda a equação por 2, termo a termo por 2. Quando eu dividir aqui por 2, eu vou ficar com x ao quadrado. Dividir por 2, eu vou ficar com y ao quadrado. Por 2, mais 2x. Por 2, mais 4y. Por 2, menos 11. Isso tudo igual a zero. Agora observe que os números que estão junto do x e do y ao quadrado é 1, que não é necessário escrever. Com isso, eu vou aplicar aquela técnica que a gente acabou de ver. Ó. O centro da circunferência, as coordenadas do centro, eu vou olhar para o número que está junto do x e o número que está junto do y, que não está ao quadrado. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. O que está positivo ele vai ficar o quê? Negativo. O que está positivo vai ficar negativo. Se por um acaso fosse negativo, eu ia trocar o sinal. Encontramos as coordenadas do centro. Agora eu vou para o R, mas não é simplesmente R, é raio ao quadrado. Vou pegar os números que eu encontrei, elevar ao quadrado e somá-los. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Vou observar o meu último número. Reforço, nesse caso é o último número, mas ele pode aparecer no meio, no primeiro, em qualquer lugar. Como é que eu vou identificar ele? É o número que não tem nenhuma letra, o número que está sozinho. Nesse caso é o 11. Ele está negativo, ele vem para a nossa conta positivo. Vou somar todo esse resultado e nós vamos ter 16. Com isso eu posso dizer que o R ele será igual a raiz quadrada de 16, ou seja, o R também será igual a 4. As coordenadas do centro será menos 1 de x e menos 2 de y, e o tamanho do raio será de 4. Professor, já vi a equação da circunferência com outro modelo, com outro estilo. De que modelo? Não era esse aqui? Quando a equação da circunferência aparece nesse modelo, é a coisa mais fácil, porque a coordenada do centro vai ser 0 de x, 0 de y, e o raio ao quadrado vai ser esse número que está aqui, ó, 25. Nesse caso, eu tirando a raiz, vai ficar o R será igual a raiz quadrada de 25, com isso o raio da circunferência será igual a 5. Tudo bem assim? Isso aí você vai ter que praticar diversas vezes para quando chegar na hora da prova você não se atrapalhar com o sinal, você não se atrapalhar com operações básicas. Tudo bem assim? Veja que com isso a gente consegue economizar bastante tempo. Vamos fazer questão CESP aplicando esse conhecimento, professor. Vamos fazer questão CESP agora. Ó. Vê aí, ó. A questão fala o seguinte. Considere que em um sistema de coordenadas cartesianas XY, os pontos de coordenadas XY que satisfazem a equação, observe a equação aqui, ó. Vou até destacar de amarelo. Temos aqui a equação da circunferência. Ele diz, estão sobre uma circunferência. É correto afirmar que o raio da circunferência é igual a 3? Eita, o raio da circunferência. O professor disse como é que faz. Eu vou primeiro observar, eu vou até reescrever tudinho do mesmo jeito aqui, ó, para a gente não se atrapalhar. Tá vendo? Tal mais 2 igual a 0. Escrevi tudo aqui. Aí observe o detalhe. Estão vendo que o número x ao quadrado e y ao quadrado, estão vendo que está com 2, consequentemente eu vou ter que simplificar. Dividir todo mundo por quem? Por 2. Se aqui fosse 30, dividia todo mundo por 30. Se aqui fosse 5, dividia todo mundo por 5. Para ficar x ao quadrado e y ao quadrado sem nenhum número junto. Quando eu dividir por 2, eu vou ficar com x ao quadrado menos 6 mais y ao quadrado mais 2y mais 1 igual a 0. Concorda? Aí agora eu vou aplicar a nossa técnica. Concorda? O centro da circunferência vai ser quem? Eu vou olhar para o número que está junto do x sem ser ao quadrado, divido por 2, 3. Olhar para o número que está junto do y sem ser ao quadrado, divido por 2, 1. E troco os sinais. Está negativo, ele fica positivo. Está positivo, ele fica negativo. Encontramos as coordenadas do centro. Tudo bem assim? Com isso eu vou partir para o raio ao quadrado. Vou pegar os números que acabamos de encontrar, elevar ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é o próprio 1, e vou olhar o número que está sozinho. Qual é o número que está sozinho aqui, ó? É o próprio 1. Ele não está positivo, eu tenho que lembrar de trocar o sinal, e ele vem para cá, para a nossa conta, o quê? Negativo. Com isso, o resultado do nosso cálculo será 9. E isso eu vou pegar e tirar a raiz. Raiz quadrada de 9 é igual a quanto? A 3, ou seja, encontramos o raio da circunferência. É igual a 3? É igual a 3. Item está correto. Vamos ao próximo item. Diz o seguinte, ó. O centro dessa circunferência está no primeiro quadrante. Quem é as coordenadas do centro? Encontramos aqui, ó, no item anterior. As coordenadas do centro é 3 de x e menos 1 de y. 3 de x e menos 1 de y. Isso está onde? No plano cartesiano. Muito simples. A gente representa o plano. 3 de x está aqui, ó, menos 1 de y, está
Tá aqui, então isso aqui é o centro da circunferência. Ele está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Ó. Primeiro, segundo, terceiro e o quê? Quarto quadrante. Ele está dizendo, está no primeiro quadrante, falso. Está no quarto quadrante, errado. Mais outro item. A circunferência é tangente ao eixo Y. Como assim, professor? Tangente. O que é tangente? Tangente é quando só toca em um único ponto. E isso só vai ocorrer em uma única situação. Qual é? Quando o raio da circunferência ele for igual a componente x do centro da circunferência. E encontramos o quê? Ó? O centro da circunferência ela não é 3 de x e menos 1 de y, né? Vamos só confirmar aqui exatamente. Ó. Consequentemente, o raio ele representa 3. Então veja que o raio ele tem a mesma medida que a componente x. Com isso, ó, aqui a gente ia ter a coordenada e a circunferência ia fazer mais ou menos isso aqui. Ó. O centro da circunferência ia tocar no eixo y em um único ponto, ou seja, ela é tangente ao eixo y. Com isso eu posso dizer também que é item correto. Ele diz a circunferência é tangente ao eixo y? Sim, correto. Ok? E com isso finalizamos nossa aula. Rápida, curta e como deve ser. Para responder questões de concurso, o candidato ele tem que ter diversa estratégia. Essa prova que vai ocorrer lá em Alagoas é 3 horas e meia e você vai ter só de matemática 30 itens para o Corpo de Bombeiro. Tudo bem assim? Então, tempo nesse caso é ouro. Muitas pessoas vão ficar para trás porque vão responder questões fáceis na maior carreira e vão errar. Tempo tem que ser levado muito em consideração nesse concurso. Tudo bem? Espero que essa aula tenha ajudado você. Se ajudou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para ajudar no crescimento do nosso canal e até a nossa próxima aula. Valeu!